Vilela, obrigado por enquanto. Eu vou retomar a conversa com o João Estevam, que é professor de Relações Internacionais. Professor, eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa questão das manifestações em relação ao grupo terrorista e do quanto uma não denominação por parte da Organização das Nações Unidas dificulte isso também quando a gente olha individualmente para essas nações. De fato, Evandro, o que a gente consegue ver hoje é uma grande polarização, inclusive no próprio Conselho de Segurança, do qual o Brasil hoje é presidente, e a gente consegue ver isso particularmente na posição envolvendo países como Estados Unidos, de um lado, assim como França, assim como Reino Unido, e também países que são mais aliados ao caso da China, ao caso da Rússia, no qual tem uma certa tendência a não considerar o Hamas um grupo terrorista. Então, de fato, a gente consegue ver essa polarização muito grande e isso, por sua vez, tem dificultado a possibilidade de resoluções, que é o que se espera do Conselho de Segurança nesse momento de tensões e de bastante fragilidade no sistema internacional. E, professor, eu queria retomar aquela questão que eu fiz no início da nossa entrevista, né? O áudio estava um pouco ruim e agora sim dá para a gente ouvir a sua análise. Essa concentração, pessoas que deixaram já a região sul por conta do início do conflito lá. Aí, com a entrada de outros personagens, como Líbano, Síria e Irã, as pessoas da região norte, como mencionou para a gente ali o nosso correspondente Han Lutzky, também estão deixando essas cidades e tentando migrar para o centro. Então, o centro está concentrando aquelas pessoas que queiram fugir do risco maior. E como que o senhor analisa, então, a posição de Israel em meio a todos esses atores que, de alguma forma, podem significar uma ameaça para ele? Claro, o que nós vemos agora é, por um lado, na parte sul de Israel, particularmente na fronteira com o Egito, uma tensão muito em virtude da leva de refugiados palestinos que têm buscado abrigo na fronteira, no território egípcio, aliás, o que a gente tem visto bastante tenso, afinal de contas, o Egito ainda continua se negando a abrir essas fronteiras. Agora, o que a gente pode ver também no caso das faixas norte de Israel, particularmente na sua fronteira com o Líbano e com a Síria também, é uma possibilidade cada vez mais de uma possibilidade de êxodo, de fuga de habitantes naquelas regiões, que se sentirem ameaçados em virtude de ataques do Hezbollah e também de forças presentes na Síria. Então, o que a gente consegue ver é cada vez mais uma tensão presente na faixa norte de Israel, na fronteira norte de Israel, particularmente com o Líbano e com a Síria, e também, claro, uma relação bastante tensa com um país que não faz fronteira com Israel, mas que é o seu vizinho, que é o caso do Irã, que a gente tem visto um acirramento ainda maior das tensões, inclusive na relação que o governo iraniano tem tido com o Hezbollah e com o próprio Hamas, além da Jihad Islâmica. E aí a gente teve uma manifestação dos Estados Unidos em relação ao Irã, inclusive que enviou mais um porta-aviões para Israel, né, americano, nesse apoio a Israel, e agora há pouco uma manifestação do presidente Joe Biden. Como é que o senhor avalia essa intensificação que as autoridades americanas têm dado em discurso e também em apoio material para Israel diante da possibilidade de outros atores participarem dessa guerra? Olha, Evandro, a gente pode dizer que, além da própria conflito existente entre Israel e Palestina, a gente tem visto cada vez mais, por um lado, uma regionalização do conflito presente, assim como também uma dimensão cada vez mais internacional. Isso porque esse envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito, através dos dois porta-aviões, tem acabado por levar também questões relativas à relação com o Irã. Então, a gente consegue ver desde o início, aliás, um forte interesse do governo iraniano com relação ao conflito entre Hamas e Israel e as forças israelenses. E, além disso, a gente também tem visto um envolvimento, ainda que relativamente pequeno, ainda que não contando com forças armadas, com materiais e equipamentos militares, mas algum envolvimento também do caso da Rússia, que tem já criticado a posição dos Estados Unidos. Então, a gente consegue ver claramente um processo de regionalização que envolve não apenas o Irã, mas também a Síria e o próprio Líbano, com o Hezbollah, quanto também o processo de internacionalização desse conflito envolvendo duas grandes potências. E, professor, o senhor estava mencionando a preocupação com aqueles que estão ali na faixa de Gaza esperando para sair. O senhor acredita na possibilidade de um corredor humanitário?
Olha, num curto prazo, eu acredito que as chances realmente são muito complicadas. Uhum. Tanto por parte do caso de Israel, quanto também pelo acirramento do conflito, desculpe, pelo caso do Egito, que tem fechado as suas fronteiras, quanto também pelo caso dessa crescente, esse aumento, né, dos refugiados palestinos vindos da faixa de Gaza, que tem já sido uma crise humanitária, além também da própria acirramento do conflito em outras áreas que não somente no sul. Então, eu acredito que cada vez mais vai ficar muito complicado a situação para levar a formação de corredores humanitários, e, além disso, vai também necessitar de uma série de negociações, tanto com o Egito quanto também por parte de Israel, para poder chegar ajuda também, refúgio para as populações. Agora, professor, essa concentração de palestinos ali querendo passar para o lado egípcio por conta do risco, acaba de alguma forma dificultando também aqueles que estão lá, mas que não são de lá e que queiram ser repatriados? Ou seja, se cria um problema para todo mundo, independentemente de quem more lá e alguém que estava só a passeio ou que estava visitando a família e que queria ser repatriado e agora também está ali na fronteira com o Egito sem saber o que vai acontecer? Certamente, a gente consegue ver claramente nos casos individuais, tanto de pessoas que são habitantes da faixa de Gaza, quanto aqueles que estavam até no próprio sul de Israel também, que não seria habitante daquela região. Então, tudo isso acaba criando uma série de problemas para as populações, independente da sua nacionalidade, independente de onde residem. Então, tudo isso agrava ainda mais essa crise humanitária que a gente tem visto. Não somente aqueles que são palestinos, que são residentes da faixa de Gaza, mas também toda a população que se encontra em situação de fragilidade e de perigo, inclusive, por parte do confronto entre as forças nesse momento. Então, o que é necessário, de fato, agora é que haja negociações diplomáticas que levem à criação de corredores humanitários, tanto para aqueles que querem sair da região, quanto também para aqueles que não têm condições de sair, mas que pelo menos tenham algum tipo de alívio em termos de remédios, em termos de alimentos, em termos de necessidades básicas. E, professor, a gente ouviu hoje, durante várias entrevistas, eu ouvi a palavra proporcionalidade. Há uma cobrança, né, de proporcionalidade em relação a Israel por conta do poderio que ele tem se comparado com as forças do Hamas. Como é que o senhor enxerga essa questão? Porque ela parte também por um lado muito sentimental. Vários moradores que estão lá em Israel, eles dizem, que proporcionalidade é essa em que terroristas atacam o país, matando as pessoas, decapitando crianças, queimando famílias, e por outro lado Israel tenha de responder ao direito internacional por conta de ações que queira fazer no norte de Gaza. Como que olhar para isso sem a emoção, né, ali do momento, prestando atenção nas questões que envolvem também o direito da população palestina, que não apoia os atos terroristas, e isso é muito bom deixar claro, e também dos israelenses que querem uma ação, que querem se sentir protegidos depois desse ataque que os surpreendeu no último sábado? De fato, um dos princípios fundamentais, não somente nesse conflito, mas eu diria que nas relações internacionais, de modo geral, é a necessidade de proporcionalidade em termos de ações militares. Isso, inclusive, é um princípio que, até se a gente puder ver bem, está na própria Carta das Nações Unidas, né? Em que se conta com todo o princípio que se tem de uso da força, as possibilidades de uso da força que são permitidas pelo Conselho de Segurança, pelas Nações Unidas de modo geral. Então, o princípio dessa proporcionalidade é algo importante e selado também no próprio direito internacional público. Então, o que eu diria é que essa é uma questão que a comunidade internacional tem que fazer pressão também diante do Estado israelense para que, embora haja esse direito de resposta, tenha aqui também, se necessário, a proporcionalidade, porque, como a gente já vê hoje, existe uma crise humanitária em andamento que já aflige diversas populações na região da faixa de Gaza. A gente já consegue ver também os resultados dessa ofensiva militar também, e o que se espera agora é que haja esse senso de proporcionalidade para poder preservar o máximo de vidas possíveis que estão vindo da faixa de Gaza. Então, eu diria que a resposta nesse momento é nos atermos ao direito internacional, através de negociações também para poder facilitar a essa população e também exigindo, claro,
permitindo esse direito de resposta, mas exigindo também um senso de proporcionalidade que não fira o direito humanitário internacional. Ao longo dessa cobertura, nós percebemos também que alguns habitantes lá de Israel já demonstravam certa insatisfação com o governo, né, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diante da interferência na justiça que ele fez, né, da tentativa de controle político da justiça ali no país. E aí, depois que a guerra explodiu, com essa confiança abalada, essa cobrança aumentou. O senhor entende que isso possa trazer algum tipo de consequência negativa nesse momento para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ou expõe também o governo israelense ainda mais com uma insatisfação que vinha antes e que agora fica muito latente com a espera e a expectativa de uma contraofensiva, de uma proteção e com um cenário já desidratado ou de crítica de parte da população às atitudes dessa autoridade? Olha, eu acredito que a situação atual oferece uma resposta, um resultado que a gente pode chamar de duplo. Por um lado, existe a possibilidade de uma utilização da situação como um todo pelo atual governo israelense, a fim de tornar um governo de unidade nacional, um governo até mais forte também do ponto de vista de ameaças de segurança e toda aquela instrumentalização também que se pode ser feita para poder aumentar a força do governo. Como a gente viu, inclusive, fazendo uma certa comparação com o governo norte-americano a partir do ataque do 11 de setembro de 2001. Agora, isso também pode revelar fragilidades, tanto no sistema de segurança de Israel, como foi até a própria questão da inteligência também, que se apontou falhas gravíssimas na inteligência israelense, quanto também a possibilidade de enxergar que a política que o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem levado não tem trazido uma solução em termos de segurança nem para a população palestina, nem para a população israelense. Então, claro que isso tudo depende também do cenário político interno, das forças políticas internas dentro de Israel, mas o que a gente pode ver é que existe também a possibilidade de uma fragilização do governo Netanyahu. Isso, claro, dependendo de como que a guerra ela vai se desenrolar também. Esse é um outro componente que a gente precisa esperar para poder realizar essa devida análise.